E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Ricardo aqui falando. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês permutação com repetição, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês da aula que eu já fiz aqui no canal sobre permutação e sobre anagramas, tá? Onde eu explico bem certinho esses dois conceitos. Naquele vídeo eu já explico, por exemplo, como calcular anagramas de uma palavra em que você não tem letras repetidas, tá? E a gente calcula isso usando permutação, né? Por exemplo, se você tiver a palavra amor, nenhuma dessas letras se repete, né? Então, quantos anagramas que eu tenho com essa palavra amor aqui? Eu tenho um total de 4 letras, então a quantidade de anagramas vai ser eu calcular permutação de 4, né? Lembrando, permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui dá 4 vezes 3, 12 vezes 2 dá 24. Então, com uma palavra em que todas as letras são diferentes, eu tenho um total de 24 anagramas, tá? E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: como que eu calculo a quantidade de anagramas de uma palavra que tem letras repetidas, tá? Então, aí a gente vai usar a permutação com repetição, beleza? Então, olha o seguinte aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra batata? Se a gente olhar bem aqui, eu tenho uma letra que está repetindo 3 vezes, que é a letra A, certo? E eu tenho outra letra, que é a letra T, que ela está repetindo 2 vezes. Então, o que vai acontecer? Se eu calcular os anagramas fazendo só a permutação normal, a permutação sem repetição, aqui eu teria 6 letras. Porém, o que acontece, pessoal? Como eu tenho uma letra que se repete aqui, por exemplo, 3 vezes, né? O que vai acontecer? Eu vou ter anagramas repetidos. E daí eu tenho que descontar esses anagramas em que estão repetidos. Como aqui eu tenho 3 As, né? Então eu teria o seguinte: primeiro total, né? Que é permutação de 6. Por que permutação de 6? Porque eu tenho 6 letras, certo? Mas dessas permutações aqui, eu vou ter que tirar aquelas permutações que são repetidas por conta desses As repetidos aqui. Aí agora a pergunta é: quantos anagramas são repetidos pensando nesse A aqui? Como eu tenho 3 As, a quantidade de reordenação que eu consigo fazer com esses 3 As é permutação de 3, certo? Então, eu vou ter que descontar aqui permutação de 3, pensando nesses 3 As repetidos aqui. Só que como ainda tem mais uma letra que está repetida, é o T que aparece 2 vezes, também eu vou ter que descontar os anagramas em que eu tenho esses 2 T's aqui se repetindo. Como eu tenho 2 T's, eu vou ter que descontar, então, permutação de 2. Então, o total de anagramas diferentes com a palavra batata vai ser eu fazer essa conta aqui. Permutação de 6 é 6 fatorial sobre permutação de 3, 3 fatorial, vezes permutação de 2, 2 fatorial, igual. Agora nós temos o seguinte: eu vou abrir aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui eu continuo com 3 fatorial, né? Vezes 2 fatorial. Então, esse 3 fatorial eu posso simplificar com esse 3 fatorial. 2 fatorial, pessoal, é a mesma coisa que 2. Então, eu posso simplificar esse 2 fatorial aqui, pode ser com esse 4 aqui, e aqui vai me sobrar 2, não é isso? Então, aqui no total, eu tenho 6 vezes 5 vezes 2. 6 vezes 5, 30.
30 vezes 2, 60. Então, a quantidade de anagramas diferentes que eu consigo formar com a palavra batata são 60 anagramas. Então, pessoal, de maneira geral, nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho N elementos, tá? Então, aqui eu tenho N elementos. Certo? Aí eu tenho, desses N elementos, eu tenho alguns elementos que são repetidos. Então, eu tenho um determinado elemento que se repete alfa vezes. Eu tenho um determinado elemento que se repete beta vezes. E eu tenho um terceiro elemento aqui, suponha que eu tenho um terceiro elemento que se repete aqui gama vezes, tá? E eu quero fazer a reordenação desses elementos. Então, no final, eu quero uma permutação de N elementos, sendo que entre eles eu tenho um elemento que se repete alfa vezes, outro que se repete beta vezes e outro que se repete gama vezes, tá? E aí, como é que eu calculo essa permutação? Essa permutação com elementos repetidos será n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Então, o que eu tenho que fazer nada mais é do que eu olhar a quantidade de elementos, ver quais elementos estão repetindo e quantos desses estão repetindo. E a gente divide pelo fatorial deles, né? Então, só para ficar mais claro aqui, vamos fazer um exemplo, pessoal. Vamos calcular os anagramas da palavra carro. Então, eu tenho aqui a palavra carro. E eu quero saber quantos anagramas eu consigo formar com a palavra carro, tá? Quantos anagramas? E aí é o seguinte, ó, eu tenho, na palavra carro, eu tenho 5 letras. Então, a quantidade de anagramas, a princípio, seria, né, 5 fatorial. Só que eu tenho 2 elementos que estão repetidos, que é o R. Está aparecendo 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2 fatorial. E aí é só calcular essa divisão aqui. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aí eu simplifico esse 2 fatorial com esse 2 fatorial e eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3 dá 60. Então, aqui com a palavra carro, eu tenho 60 anagramas diferentes, tá? Dando continuidade, pessoal, permutação com repetição, a gente também pode aplicar para resolver outras questões diferentes daquelas de a gente ficar calculando anagramas, tá? Então, essa aqui é uma questão que é um exemplo desse tipo de questão, olha só. Uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto, se estiver certa, ou 0 ponto se estiver errada. Não há meio certo nas questões. E a pergunta, de quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Então, olha só, pessoal. A princípio, quantas questões eu tenho? Eu tenho 10 questões, né? Então eu posso pensar aqui em 10 tracinhos aqui, vamos lá. Cada tracinho desse aqui vai corresponder a uma questão, né? Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só. Suponha que aqui é a primeira questão, segunda questão, né? Então, vamos lá. Suponha que aqui seja a primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta questão, sexta questão, sétima questão,
8ª questão, 9ª questão e a 10ª questão, tá? Então aqui eu tenho 10 questões, tá? Então, ele fala assim, ó, de quantos modos é possível tirar nota 7? Para eu tirar nota 7, eu tenho que acertar 7 questões, porque cada questão assertiva eu ganho 1 ponto. E as questões que eu erro, eu não ganho nenhum ponto, né? Então, suponha que eu acerte, então, 7 questões, é o que eu preciso, né? Então, acertei aqui, né? Acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui. Vamos supor que aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei, acertei e acertei. Por quê? Porque eu preciso acertar 7 questões, né? E eu tenho que errar quantas? Eu tenho que errar 3, tá? Então aqui, pessoal, olha só, eu tenho elementos repetidos. Quantos elementos no total eu tenho? Eu tenho 10 elementos, porque são 10 questões, né? Então a gente vai calcular assim, 10 fatorial. E como eu tenho desses 10 fatoriais, eu tenho, ó, 7, por exemplo, 7 elementos repetidos, né? Que são a quantidade de questões que eu estou acertando aqui, tirando 1 ponto. Então eu vou ter que dividir por 7 fatorial. Só que ainda tem as questões em que eu erro aqui, ó, que são repetidas também. Ou seja, eu tiro 0 nas 3 questões, né? Então é repetido. Então eu vou dividir aqui por 3 fatorial. E aí então a minha resposta vai ser então calcular 10 elementos, né? Permutação de 10 elementos com 7 que estão repetindo e 3 que estão repetindo. Então aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Simplificamos o 7 fatorial. Sobrou quem agora? Sobrou 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. 3 fatorial, pessoal, é 6, né? Então eu posso escrever assim, 10 vezes 9 vezes 8. Embaixo vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse 3 aqui eu simplifico com 9, sobrou 3 aqui em cima. Esse 2 eu simplifiquei com esse 10, sobrou 5. Então, nós temos 5 vezes 3 vezes 8. E aí nós temos 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 8, 120. Então, no total, né, eu tenho 120 modos possíveis de tirar 7 nessa prova. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima.